Olá, amigos e amigas do saber. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre ciência e religião. E mais especificamente, a ciência refuta a religião? Acompanhe. Antes da gente iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração e oferece uma introdução à filosofia que cobre desde lá os filósofos pré-socráticos até Sartre no século XX. É um curso que tem por objetivo colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Ele é justamente para que você tenha acesso às fontes primárias, para que você leia textos, por exemplo, de Platão, de Aristóteles, de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Hegel, Marx e etc. Mais informações é só você acessar o link que está na descrição deste vídeo. Lá você pode ver a grade do curso, ver o conteúdo, ver o que a gente cobre, e lá você pode também fazer a sua inscrição. Eu já tratei desse assunto alguns anos atrás aqui nesse canal, e antes disso eu já tinha escrito um pequeno texto, que está lá no nosso site, e o que motivou foi o seguinte: eu estava junto com um pessoal das áreas de exatas, e o pessoal metendo pau na religião e falando que aquilo é um absurdo, religiões são um absurdo e que a ciência ela explica o mundo e etc. Como você sabe, além da formação em filosofia, eu também tenho a formação na área de exatas, que eu fiz antes de me graduar e fazer mestrado em filosofia, e eu achava muito superficial a discussão que o pessoal estava fazendo. Porque quem conhece de fato um pouquinho mais da literatura teológica sabe que as coisas não são tão simples assim. Então, originalmente, foi a partir de uma observação no local de trabalho com o pessoal da área de exatas que eu acabei elaborando essas reflexões que eu publiquei aqui no canal faz alguns anos e que eu estou reatualizando aqui, fazendo um vídeo novo sobre isso. Bom, qual que é a natureza da questão, a natureza da discussão? Tem gente que vai falar que a ciência ela vai explicar o mundo e que com essa explicação do mundo, explicando como o mundo surgiu, então você tem ali o Big Bang, a teoria da evolução, você vai acabar com a religião. Vejam bem que isso não acaba com a religião. Isso não toca no essencial da religião. Então eu vou adiantar aqui qual que é a nossa tese. Eu vou adiantar aqui, depois eu vou explicar por quê. A nossa tese é o seguinte: a ciência ela é capaz de refutar as pretensões científicas da religião, mas não a religião em si. Isso é, a ciência ela é capaz de combater a religião quando a religião ela sai dos seus próprios domínios e tenta dar explicações sobre o mundo natural, coisa que ela não deve fazer porque ela não tem um método para isso. Explicar o mundo natural é coisa da ciência. Coisa da religião é lidar com o suprassensível, com aquilo que, aí sim ela vai ter uma interseção com a filosofia, nas questões metafísicas. Bom, a ciência ela vai lidar com o mundo natural. A ciência, no seu sentido clássico, a gente vai entender como científico aquilo que você pode estudar, medir, pesar, ou então pelo menos colocar dentro de um laboratório, repetir experiências, fazer previsões. É claro que a ciência ela não é só isso. Nem tudo que a gente classifica como científico cabe nessa definição. Mas estou dando uma definição mais simplificada, que geralmente é o que a gente entende por científico. Enquanto que a religião ela vai lidar com o suprassensível. Ela vai lidar com Deus, anjos, inferno, céu e coisas semelhantes. Então vejam que se cada uma dessas coisas estiver dentro dos seus próprios domínios, qual que é a interseção, o que permite, qual é o ponto de contato entre ciência e religião? Se sobrar, vai ser pouca coisa, mas eu sou da posição que não sobra praticamente nada. Pelo menos nesse sentido mais, nessa definição mais restrita que a gente acabou de dar, não há ponto de contato algum entre ciência e religião. O problema acontece quando é feita uma determinada leitura da Bíblia, por exemplo, como se a Bíblia ela estivesse lidando com questões científicas, Por exemplo, uma leitura literal do Gênesis, como se Deus de fato tivesse criado o mundo em 7 dias, ou 6 dias. Ele criou o mundo e depois descansou no 7º.
como se aquilo fosse uma descrição literal. Ou então, por exemplo, num outro livro do Antigo Testamento, em que tem uma lista de animais e os morcegos são colocados entre as aves, entre os pássaros, né? Então, um monte de gente aponta, olha só, a Bíblia fala um absurdo, né, que o morcego é uma ave. Então, a Bíblia está cientificamente errada. Bom, isso acontece quando a gente tem uma interpretação literal da Bíblia e a gente acha que essas questões são importantes ou são relevantes para a essência da religião. E a questão é que não é. No ano de 2014, em outubro de 2014, o Papa Francisco deu algumas declarações sobre a teoria da evolução e o Big Bang. E o Papa Francisco falou, tá certa a teoria da evolução, tá certo também o Big Bang. O Papa, a autoridade máxima da Igreja Católica, fala que não há nenhuma contradição entre a teoria da evolução e a fé católica. Bom, então quer dizer que a teoria da evolução não refuta a fé católica? Não, não refuta a fé católica. Isso muda uma determinada interpretação de alguns trechos bíblicos, mas isso não toca no essencial da religião. O essencial da religião é o que está no suprassensível. E é por isso que a gente é da posição de que ciência não refuta a religião. O que a ciência faz é refutar as pretensões científicas da religião. Então, o Papa Francisco, inclusive, ele criticou aqueles que fazem uma interpretação literal do livro de Gênesis. Os católicos podem muito bem afirmar o seguinte, olha, não, o Big Bang foi o mecanismo do qual Deus fez uso para criar o mundo, assim como a evolução. A evolução das espécies é uma forma, que Deus utilizou para que a nossa espécie ela fosse criada e estivesse no ponto que está hoje. Agora, isso toca no essencial da religião, isso traz de fato alguns problemas teológicos graves que vai refutar, que vai colapsar a religião? Não, de forma alguma. Isso entra em conflito com algumas leituras literais, mas isso tudo pode ser reformulado. Bom, mas se a ciência não pode criticar a religião, se a ciência não pode atacar o essencial em relação à religião, quem pode fazer isso? A filosofia. A filosofia, sim, a filosofia ela pode fazer críticas à religião, a filosofia ela pode mostrar inconsistências internas, porque isso é da alçada da filosofia. E essa é a questão. Aqueles que pensam atacar a religião através da ciência estão usando as armas erradas. Como se você estivesse lutando com um fantasma e estivesse tentando, sei lá, dar uma paulada, uma facada num fantasma e sua mão passa direto. Porque essa é a arma errada para combater a religião, para falar sobre a religião. Agora, a gente falou inicialmente que parece que não há nenhuma interseção entre ciência e religião. Elas não se tocam, porque uma está lidando com o mundo natural, o outro está lidando com um mundo suprassensível, aquilo que está além do natural, do material. Agora, já com a filosofia é diferente, porque uma das áreas da filosofia é a metafísica, ela vai lidar com aquilo que está além do sensível, além do físico, nesse sentido aí etimológico de metafísico. Aí sim a gente tem um outro quadro, uma outra situação. Então a filosofia ela vai poder mostrar, por exemplo, que os argumentos a favor da existência de Deus não funcionam, como Kant fez na Crítica da Razão Pura. A filosofia vai poder mostrar outras inconsistências, fazer críticas internas, especificamente, por exemplo, sobre o conceito de trindade no cristianismo. A filosofia ela vai poder elaborar questões e falar sobre a inconsistência desse conceito. Agora, o que a ciência pode falar disso? A gente tem algum exemplo no mundo sensível de algo que é três e é um ao mesmo tempo, como é a trindade? Não, é um Deus, mas o Deus é trino. Esse um Deus é três deuses. Esses três deuses é um ao mesmo tempo. Bom, como que a ciência pode responder isso? Essa é uma questão, uma discussão de natureza filosófica e teológica. Então, a filosofia, sim, ela pode fazer frente à religião, ela pode travar um debate com a religião. E este é o ponto, Essa é a questão. Então, quando a gente fala que a ciência não refuta a religião,
É porque a gente tem essa compreensão de que a ciência ela não tem nada a dizer sobre esses assuntos, a não ser que a ciência ela esteja deixando os seus próprios limites para fazer discussões que não lhe cabem. É claro que a ciência ela também vai fazer algumas discussões teóricas e aí que a gente entra então na chamada filosofia da ciência. E é por isso que eu gosto de filosofia, por isso que eu estudei filosofia, porque a filosofia ela abrange tudo. A filosofia ela é o conhecimento da totalidade. Então, é claro que a filosofia ela tem um diálogo com a ciência, a filosofia ela tem um diálogo também com a religião. Ela é capaz de fazer o diálogo entre essas duas coisas, fazer essa costura. E além desse exemplo que a gente já deu do Papa Francisco, mostrando que não há nenhuma contradição, por exemplo, entre o Big Bang, a teoria da evolução e a fé católica, a gente também pode mencionar o fato de algumas tentativas de se fazer ciência junto com a teologia, que é a teoria do design inteligente, por exemplo. Então, por exemplo, há determinadas vertentes da ciência que podem combater o design inteligente. Falar, olha, isso aí é pseudociência. Design inteligente não é ciência. Agora, isso aí é um duelo entre duas formas diferentes de fazer ciência, entre duas teorias, entre dois modelos para explicar o surgimento do universo. A questão aí não é a ciência versus a religião. A questão é entre um determinado modelo de criação do mundo e o design inteligente. Isso aí já é um debate intracientífico. Então foi esse aí o nosso vídeo de hoje. Deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e acesse lá o nosso curso e faça a inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. O link está na descrição deste vídeo. Um grande abraço e até a próxima.